O tema é saneamento e o adversário a responder será o candidato Plínio. Plínio, o saneamento é uma das questões mais graves do Brasil. Nós teremos necessariamente de colocar metas claras e buscar garantir que em cada moradia, em cada casa desse país, haja uma política, haja esgoto tratado e haja também água tratada. Como você vê hoje uma política de saneamento nacional para o Brasil? Ora, Dilma, metade das casas do Brasil não tem esgoto e quase todas na periferia. O Ministério da Saúde diz que 68% das doenças que vão para o hospital se devem à falta de saneamento. Na verdade, você está dizendo o seguinte, como é que resolve isso? Resolve isso com dinheiro. Custa 35 bilhões em 8 anos. Você está falando que vai resolver, né? Você me pergunta como é que eu resolvo isso. Eu resolvo isso facilmente. É não pagar a dívida externa, fazer uma auditoria dessa dívida, resolver realmente aplicar esse recurso no esgoto, no saneamento básico, para levar água e levar esgoto a toda a população. Sem isso, né, você, na verdade, está dizendo coisas que são boas intenções, mas não são realmente aquilo que precisa ser feito para que possa, de fato, a população brasileira ter um mínimo de saneamento para poder viver com dignidade. É isso que eu acho que é fundamental na questão do saneamento. Mas sem dinheiro é inútil falar nisso. Sem dinheiro não tem como resolver o problema do saneamento. O saneamento é caro, o saneamento não dá dividendos eleitorais imediatos, mas o saneamento é fundamental para que a população pobre possa viver com dignidade. Essa é a resposta que eu tenho para a sua pergunta. O senhor está abrindo mão de 15 segundos de resposta. Candidata Dilma, a réplica, por favor. Plínio, o saneamento é fundamental. Tanto que é fundamental que eu te digo que nós colocamos 40 bilhões de reais no saneamento. Isso representou mais de 3 vezes o que foi colocado em saneamento no governo anterior ao nosso. Além disso, Plínio, eu quero te dizer que eu farei um esforço, quero te garantir isso, eu farei um esforço para assegurar que em cada casa desse país tenha água tratada e esgoto tratado. Eu vi coisas estarrecedoras nesse processo. Por exemplo, não ter água em Manaus, onde tem a maior reserva de água tratada. Fizemos 2 grandes projetos lá, como fizemos em várias outras cidades do país. Agora, quero assegurar isso, eu irei fazer esgoto tratado e água como uma das questões mais importantes do país. Por isso que nós previmos, no Programa de Aceleração de Crescimento 2, 45 bilhões a ser investido em saneamento, drenagem e água. Tempo, candidata. Agora a tréplica, por favor, candidato Plínio. Não vai ter dinheiro para fazer isso se não fizer o levantamento da dívida, se não suspender o pagamento, porque a dívida está consumindo todos os recursos da União. Então, você defende uma política igual à política do Fernando Henrique Cardoso, você defende uma política de estabilidade, uma política de manter os juros elevados, você não fala realmente você não fala nada a respeito de não pagar a Bolsa Credor, que é a bolsa pesada, que em cada 13 dias leva uma Bolsa Família. O custo anual de uma Bolsa Família é gasto na Bolsa Credor em simplesmente 13 dias. Essa é a realidade. Candidato Plínio, agora o tema que o senhor vai ter para fazer a pergunta ao seu adversário, Serra, é saúde. O senhor tem 30 segundos, por favor, para a pergunta. Serra, sem destinar 10% do produto para gastos de saúde,
falar em resolver a saúde é demagogia. Por que você não fala nisso? Porque se recusa a se comprometer a levar esse gasto. Olha, em 2000, se discutiu, se aprovou uma proposta minha a respeito de vinculação de recursos mínimos para a saúde. Ou seja, não pode gastar menos do que isso na saúde. Se estabeleceu que os estados gastariam pelo menos 12%, os municípios pelo menos 15%, e o governo federal, a despesa do ano anterior, mais a inflação, mais o crescimento da economia. Isso, de alguma maneira, nesses últimos anos, salvou a saúde do pior, porque a saúde no Brasil andou para trás, neste governo, nesses últimos 8 anos, mas andaria muito mais não fosse essa garantia constitucional que, inclusive, os deputados e senadores que depois vieram a integrar o PSOL votaram a favor. Agora, nós previmos também uma lei nessa emenda constitucional que iria, então, ajustar as condições da aplicação da emenda até 2004, que o governo federal deveria providenciar isso. O governo federal não fez isso, não apresentou o projeto de lei, mais ainda, obstruiu a tramitação desse projeto de lei através das suas lideranças no Congresso Nacional. Depois veio inventar a coisa de que ficou faltando dinheiro para a saúde por causa da CPMF, quando na verdade tinha CPMF e não punha dinheiro na saúde. Isso, inclusive, levou a que a fatia federal na saúde caísse em 10%, em 10 pontos percentuais. Por isso ficou faltando dinheiro na saúde e por isso que nós tivemos muitos dos problemas que temos hoje. E, evidentemente, eu lutarei por mais recursos para a saúde e aprovarei essa lei, não tenha dúvida. Candidato Plínio, 1 minuto para a sua réplica, por favor. O telespectador está observando bem. É sempre melhoria, mas não falou, não se comprometeu com 10% de tudo que o Brasil produz, da riqueza do Brasil, daquilo que se chama PIB, 10% do PIB para a saúde. Se não falar nisso, 5 para o meu município, 15 para não sei onde, para o Estado, etc. Mas eu queria claro, queria assim, bem, olhando no seu olho, 10% para a saúde do PIB. Isso significa brigar com o credor, brigar com os bancos, brigar com os poderosos. É isso que é a diferença nesse debate. Aqueles que propõem medidas que de fato resolvem e aqueles que melhoram. Eu não nego que eles melhoram. Só que melhorar não resolve. O que importa é resolver. A tréplica. Olha, precisa ter mais dinheiro. Como é que nós vamos ter mais dinheiro para a saúde? Saneamento é saúde, né? Saneamento está diretamente relacionado com a mortalidade infantil. Água limpa e esgoto. Você quer um exemplo? Há pouco se perguntava de onde tirar o dinheiro para saneamento. O governo federal, inclusive a Dilma Rousseff, quando era ministra, aumentou o imposto federal sobre saneamento, sobre água e esgoto. Passou a tirar 2 bilhões por ano de dentro da área de saneamento para o caixa do governo para guardar em outras coisas. Tivesse mudado isso, e eu propus, inclusive, quando eu era governador, o Congresso propôs, mas o governo vetou, a Casa Civil recomendou o veto, nós teríamos investido 10 bilhões a mais em saneamento. Não se investiu 40, nem aqui, nem na Lua. Isso é conversa fiada. O fato é que isso prejudica muito a saúde. E aí tem várias outras coisas, inclusive a lisura na administração pública para ter mais recursos. Bom, encerrado aqui mais um bloco do nosso debate. Daqui a pouco os candidatos voltam a fazer perguntas sobre os temas que desejarem. Nós voltamos já.